Viu o seu título do Tesouro cair? Marcação a mercado. Viu a cota do seu fundo de investimento subir? Marcação a mercado. Tentou sacar de um CDB antes do vencimento e o valor estava abaixo do valor investido? Marcação a mercado. Quer entender o que é essa tal de marcação a mercado? Fica até o fim que eu te conto tudo. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar para quem está chegando agora. Sejam muito bem-vindos à série mais esclarecida desse YouTube. Eu me chamo Clara Sodré, sou especialista em investimentos e professora da Xpeed. E a minha missão aqui é te ajudar a entender o mercado financeiro de forma simplificada. Já passamos por diversos assuntos por aqui e o de hoje é muito importante para a sua carteira. Você vai entender o que é, como funciona e como ganhar dinheiro com a marcação a mercado. Para começar a falar de marcação a mercado, vamos falar de uma aplicação em um fundo de investimento. Digamos que eu, Clara, quero investir no fundo XYZ. Quando você investe em um fundo de investimento, você compra cotas, ou seja, uma pequena participação desse fundo. Digamos que no dia que eu investi, cada cota desse fundo estava custando R$100. Passando alguns dias, os ativos dentro desse fundo se valorizaram no total ali de 5%. Vendo isso, meu vizinho também quis aplicar no fundo. Aí eu te pergunto, ele vai pagar R$100 por cota como eu? Ou se ele quiser comprar a unidade da cota, vai pagar ali o valor de R$105? Tempo para a resposta? Pois então, se você respondeu a segunda opção, corretíssimo. Os fundos de investimentos obrigatoriamente precisam diariamente ir lá no mercado e ver como foi a valorização dos ativos e repassar essa valorização para o valor da cota. Isso é a marcação a mercado. A marcação a mercado representa uma precificação da variação de preços de um ativo disponível para compra ou venda. Ela vai ocorrer em títulos de renda fixa, como os títulos do Tesouro Direto, CDBs, títulos de crédito privado, fundos de investimento. Isso acontece pois diariamente inúmeros investidores estão no mercado negociando o título. E quando falamos de negociação, precisamos falar de preços, e isso entra diretamente na lei da oferta e da demanda. Outros fatores vão influenciar na marcação a mercado, mas vem comigo que eu vou te contar no detalhe como funciona a marcação dos ativos de renda fixa. Bora? A marcação a mercado tem ligação direta com o preço do título. Isso acontece levando em consideração em especial 3 fatores. O primeiro, contexto econômico. Qual a taxa básica de juros no momento? Como está a inflação no período? Qual o contexto político? Ou seja, fatores macroeconômicos como um todo. Em segundo lugar, temos o apetite dos investidores. Essa tal de oferta e demanda que eu falei, quanto maior a demanda, isso impulsiona no preço dos títulos, eles sobem. E se temos mais ofertas do que compradores, isso tende a fazer com que os preços eles caiam. E por último, o valor dos novos títulos que estão sendo emitidos no mercado. Vamos entender um exemplo prático? Digamos que você comprou hoje um título do Tesouro que está pagando 5% ao ano. Supondo que logo na sequência a taxa de juros subiu e o Tesouro Direto emitiu novos títulos pagando 6% ao ano. A taxa que você comprou é uma taxa fixa, ela não vai mudar com essa alteração. Digamos que eu comprei hoje um título do Tesouro que está pagando 5% ao ano, supondo que logo na sequência a taxa de juros subiu e o Tesouro Direto emitiu novos títulos pagando 6% ao ano. A taxa que eu comprei é uma taxa fixa. Ela não vai mudar com essa alteração. Por isso, se eu tentar vender esse título que eu comprei pagando 5% ao ano, vou ter uma desvalorização, já que a precificação do título caiu. Ele vai ser marcado a mercado. Por isso, quando você investe em um título do Tesouro Direto que tenha uma taxa fixa atrelada, e pode ser um título pré-fixado ou mesmo um título IPCA+, você vai ver diariamente na sua conta a marcação a mercado e não a rentabilidade do título. Atenção aqui nessa parte. Você vai ver diariamente o valor que teria ao resgatar e por isso pode acontecer de ter uma desvalorização. Se levar até o final, você vai ter o valor investido mais a rentabilidade contratada. Isso causa muita confusão para o investidor iniciante, que procura o título do Tesouro pela segurança. E aí que entra um ponto importante. Quando falamos de riscos nos investimentos, temos o risco de crédito, o risco de mercado e o risco de liquidez. E nesse caso, sim, o título do Tesouro é um título seguro nesse quesito crédito, porque você tem a garantia do governo, mas se você tentar tirar antecipado, você tem o risco de mercado
mercado presente na sua aplicação, pois os preços eles podem variar. Mas afinal de contas, Clara, você está aqui falando de risco de mercado, falando que eu posso ter desvalorização. Essa tal de marcação ao mercado tem vantagens? Com certeza! A primeira é a transparência, já que você sabe que, independente de quem for comprar a precificação, estará de acordo com as condições daquele título no momento. Isso gera uma segurança de que as transações estão sendo realizadas de forma justa. Inclusive, em 2002, o Bacen divulgou uma circular que estabeleceu com clareza essa metodologia. Então, existe um padrão para que essa marcação ocorra. E aí entra uma vantagem que não ficou tão clara, mas que eu quero te explorar aqui no vídeo de hoje, que é o custo de oportunidade. Digamos que em um cenário de aplicação do Tesouro Direto tenha sido o inverso do que eu falei agora há pouco, que eu apliquei numa renda fixa de 6% ao ano e a taxa de juros começou a cair. Logo, eu vou ter uma valorização expressiva no meu título pré-fixado. Se isso aconteceu na sua carteira, o que você precisa analisar é se vale a pena o resgate antecipado para aproveitar a oportunidade e entrar em outra aplicação ou deixar até o vencimento. Isso vai fazer com que seu dinheiro renda mais ainda. Então vamos aqui a uma regra básica para você fixar. Comprou um título pré-fixado? Se na sequência temos uma alta da taxa de juros, o preço do seu ativo tende a desvalorizar. Se temos uma queda ali na taxa de juros, comprei o título pré-fixado, os juros caiu, a tendência é de alta no preço do seu ativo. Por isso, ao investir em renda fixa, você precisa ficar de olho nas tendências de mercado, para saber se você vai pegar um título pré-fixado, pós-fixado ou um título híbrido. Outro ponto de atenção, estou falando aqui de tesouro direto para lá, tesouro direto para cá, mas a marcação ocorre da mesma forma em CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures. A diferença de um CDB para o Tesouro, por exemplo, é que a marcação ela vai ocorrer na sua conta diariamente. Já no CDB, você vai ver na sua conta a rentabilidade do ativo. Outro detalhe sobre a marcação a mercado em CDBs é que se você pega um CDB com vencimento longo, você precisa verificar se a corretora que você investiu tem o famoso mercado secundário. O que é um mercado secundário? É quando o investidor faz a troca ali de ativos entre si. E também você precisa ver se esse título que você investiu tem abertura para resgate, pois alguns títulos eles resgatam apenas no vencimento. Então nem adianta pensar na marcação a mercado tentando tirar antes, tá? Aproveito para alertar aqui também sobre o risco de liquidez. Você precisa estar atento sempre, na hora que você vai fazer o investimento, se você vai precisar desse dinheiro antes do prazo contratado e aí reavaliar se você vai pegar um título com carência ou com vencimento, porque assim você vai alinhar a sua aplicação ao investimento realizado. Já que eu comecei com um puxão de orelha, então vamos para as desvantagens. Para começar, se você pretende realizar especulações nos títulos de renda fixa, ou se você não tinha nem pretensão de fazer especulação, mas vai precisar tirar o dinheiro antes do prazo do investimento, cuidado ao vender ativos desvalorizados, pois assim você estará realizando uma perda, perdendo dinheiro. E em muitos casos, é melhor esperar um pouco mais ou deixar até o vencimento. Outro ponto de atenção que você precisa ficar de olho é no efeito manada, que é quando temos um movimento de muitos investidores resgatando ativos. Tivemos um efeito assim em março de 2020, durante a crise que ocorreu com a pandemia do coronavírus. Tivemos durante esse período títulos do Tesouro Direto que desvalorizaram cerca de 25%. 5% já é dolorido. Imagina 25 vermelho na sua carteira em um título que é considerado conservador? Isso gerou uma corrida de resgate e a plataforma do Tesouro chegou a fechar por 2 dias seguidos para acalmar os ânimos. Então, em momentos de euforia, segura, respira, lembre-se dos seus objetivos. Se você colocou para longo prazo, mantenha até recuperar e tente tirar de ativos que não possuam essa marcação, que não possuam carência. Outra desvantagem é o imposto de renda, que tem tabela regressiva nos títulos de renda fixa, que começa em 22,5% e pode chegar até 15% se você deixar mais de 2 anos. Então, se você está especulando, coloque todos os custos na ponta do lápis antes de realizar o resgate, ok? E aí, se interessou? Quer lucrar com seus investimentos antes de chegar no vencimento? Então, 3 dicas. Primeiro, fique de olho nas tendências macroeconômicas, estude os indicadores e a curva de juros. Esses são assuntos primordiais para quem quer realizar especulações de ativos. Segunda dica, separe um capital que você poderá deixar por mais tempo se necessário. Não adianta você querer comprar um título pré, querendo ganhar na precificação a mercado em um curto prazo, pois pode acontecer mudanças na economia e esse cenário virá, fazendo com que você precise deixar o valor por mais tempo. Terceira dica,
Analise sempre se o ganho que você tem na precificação está maior do que deixar até um vencimento. Como fazer isso? Se você comprou um título com taxa de 5% ao ano e vai deixar por 3 anos, e por uma oscilação brusca da economia você tem uma rentabilidade ali de 15%, isso é a marcação a mercado, já vi acontecer. Você vai manter o seu investimento até o final do prazo ou vai garantir aqueles 15% que você acabou de ganhar? Garantindo, você pode pegar esse dinheiro e alocar em outro ativo. Então fique de olho sempre quando tiver essas oscilações na sua carteira. E aí, compreendeu direitinho o que envolve a marcação ao mercado? Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal da Xpeed, ativa os sininhos das notificações para ser avisado sempre que tiver conteúdo novo por aqui, tá bom? Mas se ficou alguma dúvida sobre este ou outro assunto que você quer saber melhor como funciona, quer tirar suas dúvidas, deixa aqui pra gente nos comentários que vamos te ajudar. É isso, até o próximo Investimentos às Claras.